Boa noite, Rose Garcia, Personal Laser, Débora Franciele, Tita, Drica, Adriana Borges, Neide, olá, Ale Silva, Silvana, boa noite a todos. Daniel Vargas, Robin Camilo, deixa eu ir dando oi pro pessoal enquanto o pessoal vai chegando. Vanessa, Raquel Sena, sempre presente. Franciane, Nilce, boa noite para todos. Todos estão escutando bem. Hoje está uma barulheira daqui, eu espero que isso não atrapalhe muito a gente. E aí, gente? Olha, você sabe que na correria, esse negócio de fazer live todo dia é meio complicado, né? Porque eu falei que ia fazer o sorteio, não defini nem regra de sorteio, não sei como é que vai ser, vou pedir ajuda aí para a Drica. A Eveline também daqui a pouco deve estar online aí. Vão entrando aí, vão chamando. Olá, Vivian, tudo bom? Daqui a já vou te chamar aqui, já, espera um pouquinho. Tô aqui, tô quietinha. Olá, Vivian, tudo bom? Olá, boa noite a todos. Vim correndo porque eu estava achando que eu ia me atrasar. Ai, 2. Tanto é que eu cheguei com 2 minutos de atraso. 4. Isso aí. Gente, olha, vamos andando aviãozinho. Hoje é a quarta edição, né? Quarta encontro com a Vivian para a gente falar sobre reações fotoquímicas. Hoje a gente vai deixar aberto aí um pouquinho as perguntas no balãozinho. E vocês, não vai dar para responder a todos, mas alguns a gente responde. Mas não adianta perguntar aqui no chat. Tem o balãozinho aí do lado. Aí façam algumas perguntas, as que tiverem mais a ver, nós vamos tentar responder, tá bom, gente? E ao longo da live eu vou pensar aqui com a Drica, como é que a gente vai fazer isso aí do sorteio, que a gente não pensou. Eu preciso que tivesse os nomes lá em algum lugar para o pessoal participar. Então pode ser que, num determinado momento, ao fim da live, eu acabe uns 5 minutinhos mais cedo, derrube a live para todo mundo poder ir lá no post que eu for eventualmente colocar, para botar o nome lá e a gente voltar e fazer o sorteio, tá bom? Vai ser assim. E aí, Vivian, você assistiu a live ontem? Conseguiu assistir a live ontem? Assisti o pedacinho da live, né, aonde essa interação, né, entre laser e as alternativas cosméticas, hoje em dia a gente já percebe da importância e da relevância, né, onde algumas limitâncias do laser, né, a gente consegue suprir com a utilização de cosméticos, com outras alternativas, e eu sempre acreditei nisso, somatória de técnicas para que a gente tenha o sinergismo, a melhor performance dessas remoções, porque afinal de contas a gente tem que sempre contar, né, com esse sinergismo. Né? Então a gente sempre fala assim, qual é o melhor agente despigmentante? É o sinergismo. E os azóicos vieram para provar isso, e a Eveline, né, diante desse estudo dela, também ela veio aqui comprovar que os cosméticos sempre vão dar uma mãozinha quando se trata de azóicos. Olha, você sabe, Vivian, que eu ia chamar ela hoje para ainda dar uma ponte, que ela gostou muito daquela, ela estava super nervosa ontem e tal, mas o negócio dela lá do curso foi um sucesso tão grande que ela está respondendo lá o pessoal. E aí eu falei, não, então deixa que hoje eu e a Vivian vamos falar de outras coisas, mas eu queria comentar isso, que foi um sucesso. Acho que em 30 minutos ela esgotou uma turma inteira, né? E pelo que eu soube,
vai abrir uma segunda, só que agora vai ao preço normal, que também tá um preço ótimo, né? É que ontem realmente foi inauguração, então chegou a ficar quase praticamente metade do preço do normal. Então, muita gente fez e ela me deu uns feedbacks hoje, mandava alguns prints e perguntas do pessoal, até gente de Luxemburgo fez a compra do curso. Que a plataforma é bom por conta disso também, né? Você escolhe o idioma, pode botar lá alemão, inglês, espanhol, e ele vai simultâneo ajudando aquilo. Foi muito legal mesmo. E, olha, eu queria te dizer que hoje eu vim de rosa, qual o negócio de Barbie, né? Então, tá vendo? Você tá assim, quem é quem, ninguém sabe, mas vestido de Barbie... Você com as suas bochechas rosas aí. Não, né? Isso daqui já é o fundo da vascularização que eu já vim de nascença, não tem jeito. É a rosácea modo on ou rosácea modo off. Não tem jeito. Ó, hemangiomas e assim vai. É isso aí. Mas, então, gente, a gente hoje conversou sempre um pouquinho antes, né? Qual seria do André hoje? Hoje ele está de eritrosina. Hoje ele está de 45,380. Você sabe que uma vez eu já usei senha de banco com CI do dióxido de titânio? Posso falar agora que eu não uso mais. Você é uma pessoa muito chique. Você é uma pessoa para fugir, entendeu? Das fórmulas. Não tinha como o bandido descobrir, hacker nenhum descobrir. O cara ia ter que, olha, e se descobrisse, eu ia ficar feliz, porque eu ia falar, pô, fui roubado, mas o cara foi estudar química. Não matou aula de química. Olha só que vantagem. Tá vendo? Em vez de ser uma coisa muito óbvia com a lei da física, mede-lhe ali um color index, por que não? Todo mundo coloca a data de aniversário. Pois é, já está manjado, o negócio é ser criativo. Olá. Bom, nós tínhamos falado, Vivian, sobre... A gente estava dando uma sequência, né? E ontem, durante a live do Orange Expel, do método da Eveline, de novo, pronto, voltou a ser o centro das atenções o laranja. Especificamente o 21110, mais pela popularidade que ele tem no Brasil. Né? Mas a gente sabe que existem outros laranjas. Né? Falando na Eveline, ela acabou de entrar aí. E o que ocorre é que a gente tem tanta coisa para falar disso, né? E eu relembrei um pouco do motivo ao qual nós fizemos a nossa primeira live. Foi falar do laranja mesmo. E lá nós estávamos preocupados, né, com a informação que estava sendo proliferada pelos quatro cantos de uma maneira quase que assim, de intimar, de amedrontar, né? E é claro que nós colocamos ali que há sim sempre uma transformação, reações fotoquímicas acontecem, mas que isso não acontece só com laranja, que acontece com outros elementos. E você falou sobre a questão da quantidade, né? A gente falou sobre a tolerância que o corpo humano tem. E o que a gente fala em sobrancelha é uma quantidade pífia para isso. Até citamos lá, eu mostrei uma tatuagem de um tigre de bengala nas costas inteira. Né? Queria que você voltasse a abordar sobre isso, mas especificamente eu queria colocar uma coisa. Foi um pouco disseminado a informação de que o laser... Já estava chegando ao meu ouvido assim, que o laser provocava o câncer por conta do 21110. Quando batia nele, ele se transformava igual, lembra do filme Gremlins? Era tão bonitinho, jogava água, virava um monstro, né? Alimentava à meia-noite também era outro quesito, que eu lembro até hoje, que eu nunca mais... Se alimentar, se não comesse, era um Gremlin. Também você alimenta ele no laser, no 532, olha o que dá. Também não é só molhar, não. Exato. E aí, o que acontece? As pessoas... É aquela velha história, quem conta um conto aumenta um ponto, né?
E só que não estava aumentando um ponto, estava aumentando um parágrafo inteiro. E isso começou a incomodar, e aí que eu te convidei, a gente falou, não, vamos esclarecer isso do ponto de vista neutro, não é? Existe sim uma problemática, mas existe também uma quantidade desse laranja para que isso aconteça. E até abordamos a questão do pico segundos, e tomando todo o cuidado para o pessoal não interpretar que nós estávamos criticando o pico segundo. Seria revoltante, no mínimo, uma pessoa como eu ou como você criticar um pico segundos, uma tecnologia incrível, né? Eu, em seguida, até publiquei, não sei se você viu lá, eu devia ter te marcado. Tem lá no meu feed um post que eu fiz de um laser de femtosegundos. Eu lembro que estava na fibra de cabelo. Exato. Quem quiser, vai depois olhar lá, gente. Então, a questão toda ali, que até a Vivian chegou a comentar, eu vou deixar ela falar sobre isso, era que um laser de picosegundos, por ele ter uma força, um impacto, a ponto de, em vez de granular o pigmento em pequenas partículas, ele praticamente pulveriza aquilo. Então, aquilo faria um caminho mais fácil pelo sistema linfático, que é ali que estava toda a questão. Mas aí, depois de ter feito isso, é que nós falamos a quantidade. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, para que eu volte lá no método do Orange Expel e tente colocar algumas coisas sem estragar a surpresa do curso dela, de que isso é um salvaguarda, é quase que um habeas corpus para você poder trabalhar com mais tranquilidade. Sim. Então, retomando, sempre quando a gente tem, né, eu vou falar pela minha visão de chão de fábrica, tá? Então, ou seja, tirando a minha visão da micropigmentação, mas dando essa contribuição da minha expertise acadêmica. Então, ou seja, do chão de fábrica, principalmente quando a gente trabalha com pigmentos. Então, eu posso dizer isso com a parte de desenvolvimento de tintas, como também de cosméticos coloridos, tintas capilares, maquiagens, né, onde eu tenho mais estrada. Então, o que acaba acontecendo aqui? Sempre quando a gente tem um Color Index listado numa lista positiva, eles já foram testados frente à citotoxicidade, a carcinogenicidade, a genotoxicidade e a toxicidade crônica. Então, tudo isso está dentro do patamar, dentro da ISO. Porém, o que acontece? Temos alguns CIs que não são elencados nessa lista positiva. Então, se o fabricante tiver o desejo de fabricar com os mesmos, ele precisa comprovar por fototoxicidade todas as possíveis toxinas, ou seja, metabólitos, que esse componente pode gerar. E no caso do preto carbono de origem mineral na época, que eu já vou chegar no laranja para vocês entenderem, tá? Então, o preto carbono de origem mineral no Brasil, ele sempre foi na seguinte característica: só entra em território nacional se for isento de benzeno. Então, a Anvisa sempre se preocupou com relação a benzeno. Então, no caso do preto carbono de origem mineral, ele tem sempre esse residual, que no Brasil só podia entrar zerado. Começou a vir com resquícios de benzeno, os fabricantes começaram a ficar desesperados. Aí, na Europa, também, por conta da publicação que existiu, eles baniram mundialmente o 226, que é o preto carbono de origem mineral sendo substituído pelo vegetal. Então, a preocupação, a neura, está associada em cima do benzeno. Porque esse, sim, não é risco, ele é potencialmente cancerígeno. Tá? E ele também, em termos de muta, ou seja, de alteração de DNA ali no meu telômero, ele afeta a tireoide. Então, é um outro quesito também preocupante. Então, a indústria sempre fica assim: esse Color Index libera ou não libera benzeno? Essa é a principal preocupação. E, no caso, quando se trata do laranja 21110, não chega a ser um benzeno, mas é um derivado de benzeno. É uma prima.
como a gente costuma falar do benzeno, que é o 3,3-dimetilbenzidina. Porém, o que ele é permitido é até numa taxa de 5 ppm. Acima disso, é alergia. Acima de 10 ppm, possível risco. Então, por isso que tem aquelas classificações. C1, C2. Então, entre o risco e o potencial. Benzeno é potencial. 3,3, risco. Então, ou seja, pode acontecer, mas em que proporções? Aí a gente volta para o tigre. Então, ou seja, uma alta extensão, uma alta área, onde você está fazendo um depósito ali, e ao mesmo tempo você não gostou das listras do tigre. Vai lá, remove e fala assim, não, quero fazer um outro. Vai lá, faz... Então, ou seja, esse ato de colocar, tirar. Então, haja linfonodo. Então, você vai ter um acúmulo muito grande. E a potência de você ter isso num laser que vai te pulverizar é muito alto. Então, um nano, ele não chega nesse extremo. Porque para a Anvisa liberar, ela testa em cima do laser de massa. Então, ou seja, qual que é o laser de massa no Brasil? É o que? Switch de nanosegundos, que é o que a maioria adota. Então, é isso que tem que ser o padrão de segurança. Então, assim quando você implanta, o mesmo caso é a segurança da remoção. Então, é isso que a gente fala. Então, o órgão não é tão irresponsável assim, ao ponto de estar aquele murmúrio lá fora e eles tamparem os ouvidos, fecharem os olhos e se calarem. Não é assim que funciona. Então, o que acaba acontecendo? Quando o laser realmente de picosegundos, né, com aquela tecnologia realmente real dele, estiver aqui em massa no Brasil, talvez essa abordagem volte a acontecer. Sim. Relacionado a esse 21.110. Então, ou seja, será que vai ter essa necessidade de altas concentrações para gerar isso? Para gerar esse potencial tão arriscado assim? Então, é o que a gente fala. Se a gente for ver, nenhum pigmento é muito agradável da gente implantar na pele. Porque se for ver, não é algo nosso, não é algo natural, é algo sintético. Então, ele é muito utilizado na indústria têxtil, na indústria automobilística. Por qual razão? Pelo comportamento fotoestável que eles têm. Então, frente ali uma radiação ultravioleta, não vai te causar nenhuma toxicidade. Então, é isso que a Anvisa quer. Então, com isso, já que o laranja não está listado, então me prova por A mais B que você não está intoxicando a população que vai querer fazer tatuagem. E outra, Vivian, você sabe que eu estou na correria aí do meu Masterclass de lips, e eu até conversei, acho que foi com você que eu comentei, que lá se você, lá no que ele... eu acho que foi com você que comentei, eu preparei um Masterclass de 3 horas para avançado, para quem já trabalha com laser, não é para uma pessoa que está começando agora, quem já tem experiência com laser. E eu achei que, olha, 3 horas, papapá. E eu descobri um mundo enorme. Até falei da síndrome de Peutz-Jeghers para você. Foi com você mesmo na semana passada. Foi. Daquela semana para cá, eu ainda achei mais coisas para falar. Exemplo, paralisia facial. Por exemplo, mas isso não tem a ver com despigmentação. Não tem. Mas tem a ver com laser de baixa intensidade. Sim. Então, na hora que eu cheguei assim, para encerrar meu Masterclass, falando agora eu vou falar sobre fotobiomodulação aplicada para lábio, só para lábio. Aí vem uma aluna minha, deve estar até aí, a Ellen Fino. E ela já tinha mandado uns trabalhos antes, e ela falou, doutor André, ela é muito simples, né? Mandou mais. Eu fiquei fascinado. Aí eu já quero colocar lá, né? Mas aonde eu quero chegar, e por isso que eu te interrompi, a gente fica bebendo artigo, né? A verdade é essa. Pomba, hoje, e eu não sei você, Vivian, mas eu tenho assim, tipo no meu computador, uma caixinha de artigos. E tem aquela caixinha que eu tô sempre funcionando, e tem uma que é assim, para ver. Tá na fila de espera para ler. Só que nessa, tem coisas ali de 2012, que estava lá
número dos HDs que eu vou trazendo, né? Quando compro um novo, vai e transfere. Aí estou olhando lá e muitas vezes não tem. Agora eu passei a renomear os artigos, né? Porque às vezes você compra, vem o número do DOI, o DOI e aquele monte de número. Então eu vou lá na frente do DOI e ponho assim, intercorrências para laser labial, para tatuagens, isso que for vendo. Aí hoje eu peguei um por acidente de 2012, que mostrava um caso de uma foto que eu mostro. E eu estava querendo mostrar essa foto. Uma coisa é mostrar em sala de aula, mas outra coisa é mostrar num masterclass avançado. E é uma foto que eu quero mostrar aqui para o pessoal de uma boca que deu ruim, como se diz, né? Na linguagem. Isso é coisa de paulista, hein? Deu ruim. Deu ruim. Eu morei um tempo em São Paulo também. Ah, então tá bem paulistês mesmo. Aí, olha, Vivian, essa boca, cara, ela assusta, sabe? Parece que tem ali uma intercorrência e não tem nada a ver com laser. Aquilo ali foi simplesmente resposta alérgica. Aí como eu achei o artigo, aqui, deixa eu botar aqui. Eu só não vou botar aqui para o pessoal ver. Deixa eu tirar aqui. Ai. Deixa eu botar para cá. Espera um pouquinho, gente. Vocês vão ver essa foto aí. É um quadro clínico, né, dos lábios que está mostrando um inchaço na parte superior. Deixa eu virar aqui, ó. Tá vendo? Sim. Isso aqui não teve laser ainda, não é? Mas é um caso de que a pessoa teve rejeição ao vermelho, não é? Aqui está um quadro clínico, eu até escrevi, né, traduzindo, do inchaço no lábio superior, né, com aglomeração de vesículas e formação de crostas. O próprio corpo estava tentando expelir. Aí aqui eu achei o artigo que cita esse trabalho, né? E aí eu marquei aqui, olha, bem claro, né? Olha, a maior preocupação no procedimento de tatuagem é o desenvolvimento da malignidade, né? Está falando de câncer. Aí só observaram aí 2 casos. Aí ele botou: o primeiro foi desenvolvido no lábio superior, né, na aplicação de tatuagem cosmética vermelha. Vermelha. Aí aqui um exame histopatológico, né, evidenciou um rápido crescimento da lesão. E aqui está falando de célula carcinoma, né? E sim, foi percebido, só que também diz que foi tratado com sucesso por um médico aqui, o cirurgião Ortiz, né? com cirurgia micrográfica. E aqui ele cita depois outro caso também que foi relatado de trauma. E aí fala do vermelho, sobretudo aqui, ó, observar o maior número de queratomas, né, de carcinomas, e aqui sobre tatuagens vermelhas, com tintas vermelhas, no que concerne a tatuagem cosmética de lábios. Ou seja, deixa eu voltar aqui. Por que ninguém... Assim, se encher o saco por encher o saco, por que não encher o saco todo vermelho? Não é? Eu acho o vermelho o pior de todos. É a cor que mais tendenciosa à alergia, são 2, gente, vermelho e amarelo. Vermelho isso é no passado tinha o sulfeto de mercúrio, né, Vivian? Pois é. Você lembra dessa época? Lembro do coração infartado que circulou o mundo inteiro, lembra? Que o coração infartou e necrosou. O sulfeto, e era o que dava brilho, né? Uma vez eu conheci um químico, quando eu morei lá na Tailândia, ele falava o seguinte: o que dá vida e cor, ele falou, no mercado da tatuagem ninguém quer coisas, não falava termo mate, ele falava um outro, acetinado, tem uma tradução acetinado. Tudo a gente quer brilho, a tinta tem que saltar aos olhos. Aí eu falei, legal. Ele falou, só que para dar brilho bom tem que ter química pesada. Um azul bonito e um azul com cobalto. Ele falava assim, um vermelho bonito, para ficar igual uma maçã do amor assim, sulfeto de mercúrio. Eu falava, misericórdia. Né?
E era o que era, né? Então, há de se ter essa preocupação, né? Regina aqui está perguntando se vai rolar sorteio hoje. Vamos ver, estou tentando aqui pensar, porque eu não falei regra, não falei nada. Eu vou pedir aqui a Drica, se estiver ouvindo aí, a Eveline que está online também, se comuniquem uma com a outra aí, pensem rápido aí numa maneira de eu, de repente, interromper a live, o pessoal colocar lá o que tem que colocar, só para a gente ter os nomes e fazer um sorteiozinho. Então, sobre isso eu queria que você comentasse, Vivian, sobre a questão do vermelho, né? E como é que é esse controle também. Por que é permitido? Por que ninguém chateou o vermelho, né? Pegou para Cristo o 21110? Exato. Será que é porque é mais fácil comprar vermelho? Matéria-prima? Mas com toda certeza. Mas com toda certeza mais fácil. Porque o que acaba acontecendo? O laranja é uma matéria-prima muito específica. Que quem só produz hoje em dia é a China. Então, o que acaba acontecendo? Como é a Europa, que é o principal consumidor de tinta, meio que deu uma podada no laranja, que só é permitido na concentração de 0,1%, é uma matéria-prima que está começando a faltar no mercado. Então, é literalmente isso. Agora, a conclusão, vermelho nunca vai faltar. Porque se quer queira ou não, a gente tem a indústria de maquiagem para alimentar os vermelhos. Então, como é que a gente vai se virar com os batons? Sendo que os pigmentos que a gente usa ali, uma boa parte, são os mesmos que a gente acaba adotando nas tintas de micropigmentação, porque alguns CIs aprovados para cosmético são os CIs também que nós utilizamos na micropigmentação e tatuagem. Um deles, que é um dos principais causadores de alergia, é o que a gente chama na indústria de vermelho bombeiro, que é o 12475 e o 12477. Esse lado que você mostrou tem toda a característica do 12477. Então, ou seja, é um primo do vermelho que a gente usa no Brasil. Tem uma foto aqui de uma que foi rastreada. Ela não é do Brasil, para você ter uma ideia. E ela usou a tinta curiosamente, que é sempre o mercado da tatuagem puxava muito para os inorgânicos, né? Mas, como eu disse, eles usam esse termo tatuagens cosméticas, que houve um modismo, um boom. E foi logo no início, e ela gerou uma queloide ao redor. E ali tem 12745 em excesso. Exatamente. Esses são os mais perigosos, esses são os mais utilizados, porque é ele que é o substituto do sulfeto de mercúrio. Então, aquele vermelho que a gente tinha lá antes de 2010 foi substituído maravilhosamente bem por esse vermelho. E aí você tem matizes que você pode trabalhar com ele. Então, você tem, no Brasil, muito 12475 e fora o 12477. Porém, o 12477, ele tem um potencial alergênico um pouco maior em relação ao 12475. Mas não quer dizer que não possa dar uma quielite no lábio. Gente, aproveita que vocês estão tendo uma super aula aí com a Vivian. Manda aviãozinho, porque, olha, também, para eu fazer o sorteio, a gente sempre falou que a gente só ia fazer sorteio a partir de 150 pessoas assistindo. Por né? enquanto, então, mandem esse aviãozinho, pelo amor de Deus, né? Que a gente vai... Eu vou fazer minha parte aqui, mas vocês têm que fazer aí. Chama esse pessoal aí todo, tá? Essa live não vai ficar gravada. Então, é uma oportunidade boa para vocês aprenderem também. Isso. Então, o que acaba acontecendo? É um azóico que ele não precisa tanto do laser assim, não. Basta uma radiação ultravioleta para você começar a gerar esses metabólitos. O laser acaba acelerando, sim, mas olha como é que é a ironia das coisas. Tinta de micropigmentação, tinta de tatuagem no lábio. Então, o que a gente tem por diferença? Primeiro, quantidade de carga pigmentária. E, no caso, dependendo da granulometria, diferença de tamanho de grãos. Só que temos muitos profissionais que têm aquela mania, vamos fazer efeito batom. Então, o que é o
o efeito batom? É aquele lábio literalmente extremamente saturado. Então, o pessoal usa e abusa da tinta de tatuagem. E aí, com isso, implanta mais pigmento. Ou, se não, dentro da própria micropigmentação, não se contenta em dar 3, 4 passadas. Vamos lá, passar 9, 10 passadas. Então, já é de praxe do micropigmentador de lábios, quando quer entregar um efeito batom, tatuar o lábio. Seja com tinta de micro, seja com tinta de micropigmentação. Então, isso acaba acumulando uma boa quantidade de vermelho. Porém, André, não podemos negar a participação da amilase salivar, então, ou seja, a saliva. Tanto que um procedimento de micropigmentação labial, comparado a uma sobrancelha, por aqui não ter um efeito enzimático, nem se compara a um lábio. Tanto que o lábio, você consegue ter uma perda de até de 100% do pigmento, quando o pigmento interage com o teu sistema imunológico. Então, é o caso do vermelho, porque pela química, como a gente costuma falar, ordem de sacrifício, ou de uma forma mais didática, boi de piranha, a primeira cor que sai é o amarelo, porque de todos é, digamos assim, o mais eletricamente ativo. Então, ele tem cor por ressonância, como a gente costuma dizer. Então, pelas movimentações eletrônicas. Tiramos os metais pesados e a cor se dá pelo fóton. Então, ou seja, pela movimentação eletrônica, né? E a mudança de camada eletrônica. Então, o sistema imunológico fica totalmente oriçado. Então, ele vai em cima do amarelo, mas o próximo, quem é? É o vermelho. E aí, quem entra em cena? O vermelho que está na maior parte presente na tinta, que é o nosso vermelho bombeiro, que é o potencialmente alergênico. Então, o que acaba acontecendo? Esse vermelho, ele vai se dar por degradação, e dependendo da acidez da saliva, você começa a deixar ele mais bioativo ou não. Então, ou seja, a própria saliva, junto com as enzimas do seu sistema imunológico, fragmentam ele de uma forma totalmente descontrolada. Então, a geração de metabólito é muito alta, diferente de um vermelho numa sobrancelha que nem cócega faz. Só que no lábio, ele é extremamente mais ativo. E aí vai naquela conduta igual laranja, quantidade. Então, ou seja, revitalização labial, a gente só vai dar aquele efeitinho de vascularização. Então, probabilidade alergênica é 0. Agora, me entrega um efeito de compactação no lábio, que você colocou quase meio frasco de tinta. E ali o efeito da acidez associado também com o ataque. Obviamente que é o que vai se manifestar. Se não é pelo laser, é pela condição natural. Por conta da acidez, mais a radiação ultravioleta. Então, por isso que o pessoal fica assim, mas alergia? Não apresentou em 15 dias, não apresentou depois de 48 horas. Alergia leva anos, dependendo da situação. Lembro que eu tenho um exemplo que eu uso até hoje, que é aquele rapaz que tinha uma tatuagem vermelha e preta, começava aqui, subia aqui pela deltoide, vinha pela escápula e parava aqui. Eram ideogramas japoneses. E ele, por 2 anos, um rapaz de 24 anos, ele por 2 anos conviveu com aquilo. Normal. Um belo dia ele acordou começando a sentir uma coceirinha. Aí a coceira foi piorando. E aí o que aconteceu? Ele fez o que a maioria dos brasileiros gostam de fazer: se automedicar. Começou a tomar loratadina, 10 miligramas, de manhã e às vezes à noite, porque apesar da loratadina ter um efeito prolongado ali, umas 18 horas, 24 horas, ele tomava, aí parava, beleza, não tomava mais, mas no outro dia voltava, tomava. Quando ele foi ver, ele já estava quase 2 semanas à base de loratadina e começou a sentir já efeitos assim, tremor nas mãos, um pouco de sonolência, e aí ele foi procurar um dermatologista. O dermatologista viu que era alergia ao vermelho. Ele falou, mas eu tinha minha tatuagem há 2 anos, nunca me deu problema. E aí eu falo para meus alunos o seguinte, não precisou de laser para ele manifestar alergia. Nós vamos envelhecendo e a nossa tolerância, não é?
imunológica também vai mudando. Quantos aí que estão assistindo essa live não conhece alguém que a vida inteira tomou leite normal e agora, do nada, com 30 anos, começou a ser intolerante à lactose, não é? Ou a glúten. É da característica. Nós perdemos muito com a questão da alimentação também, não é? Nós perdemos uma série de coisas e eu vejo que as pessoas se autonutrem com complementos, suplementos, né? Mas assim, de uma maneira totalmente desordenada. Às vezes vitamina C demais, de uma maneira que poderia ser... É igual o D3, né? Eu tomo já D3, acho que há 10 anos, o calciferol. E eu tomo dosagens altas, mas também não tão altas como às vezes eu vejo por aí. Eu sei que tomei 10.000 UIs dia. Só que eu lembro do meu falecido amigo, o doutor Augusto Ferreira, médico lá de Sorocaba, que ele era cirurgião vascular e era também da medicina integralista. Um cara incrível, tinha um conhecimento de laser de baixa fantástico. Ele, pra você ter ideia, falava, eu lembro dessas palavras. Ele, olha, tanto o magnésio, quelato, na época era o quelato, a gente não tinha. Até o doutor Ricardo Aguiar está aí presente, ele deve lembrar disso. Ele chegava uma hora que ele entrava, se não me engano, com a K6 para ser um gerenciador, não é? O EK12, uma vitamina dessa, um suplemento desse que era para gerenciar. Deve ser K9. Uhum. Não é? Aquilo lá. Então, acontece, a gente às vezes manifesta. E tem outra, Vivian, pessoas que não têm problema nenhum, tá em lá a tatuagem, e aí um dia decide tirar. Tem a tatuagem há 9, 10 anos. Tu bate o laser normal, dá o endpoint, a pessoa vai para casa e começa a ter aquela coceira. Coça, começa a ficar com prurido. E aí vai o médico, tá tendo reação alérgica ao pigmento. O que ele pensa? Ele como leigo. O laser me deu alergia. Coitado do laser. Ele simplesmente acordou um gigante adormecido, que outrora não fazia mal nenhum, mas a gente vai ficando velho. E a gente vai envelhecendo, nossas células também. E agora que ele foi jogado na rodinha, de novo, ele já não estava reagindo muito bem. Então, não temos mais a mesma imunidade. É muito bom você ter falado, porque acontece muito isso e as pessoas precisam ter atenção para isso. E outro detalhe, um outro ponto que você chamou a atenção, que muita gente desconhece, por exemplo, da vitamina C. Aí me deu estalo, eu falei, nossa, lembrei. Por exemplo, um dos modos de você atacar azóicos sem precisar usar o laser é a vitamina C. Então, ou seja, você tem a micropigmentação labial ali, 100%, 12,475. E você tem o hábito de tomar Redoxon 1 grama por dia. Sim. A vitamina C junto com a amilase aqui começa a quebrar esse vermelho que está no teu lábio. Então, ou seja, não é só a radiação solar, a vitamina C também é um catalisador de processo, quando se tem azóico na conversa. E a velha história também, sei que já não é culpa da laranja, a gente vai falar de limão, Sim, que também não deixa, né? Dos cítricos em geral. Da hiperpigmentação. Olha, Vivian, como eu tirei mancha nessa parte superior do buço, né, como as mulheres chamam, de manchas provenientes de... o pessoal vai para a praia e tomava shot, tequila ou caipirinha, ou pior, né, que era o shot de fazer aquela tríade, limão, sal, suco, aí fica com a tequila. marca do copinho. Exato. E eu tirava aquilo lá com 532, que não era uma tinta, mas o cromóforo ali lembrava a oximoglobina e ajudava bastante, né? E já é outro tipo de... Não sei se é o ácido limonélico, que é chamado... Na realidade, o que gera esse conceito que a gente chama de fitofotodermatose, ele está associado ao óleo essencial que tem na casca desses cítricos, principalmente do limão, da tangerina
Tanto que se usa o óleo de bergamota, se usava remotamente para fazer esse efeito em cima de acromias de vitiligo. Então, é um tratamento mais Sim, eu rebuscado lembro lá do atrás. Nelson, como é que era o nome dele? Você deve conhecer. Ele é não sei se ele é químico ou ele é farmacêutico. Ele é um cara que conhece muito de peeling aí no Brasil. Eu não lembro o sobrenome dele. Se alguém aí lembrar, e eu não lembro Nelson. qual. Não é Vitafarma. Oh, meu Deus. Eu lembro que eu assisti a primeira vez uma palestra dele, que ele falava de peeling. E todo mundo quer peeling para quê? Para clarear, não é? Aí, quando acabou a palestra, eu não quis levantar o dedo na frente de todo mundo, porque eu fiquei com vergonha. Eu nem era conhecido nessa época. Mas eu cheguei para ele no cantinho ali no café e falei assim: ó, doutor Nelson. Nelson Maurício, da Nelfarma. Obrigado, Regina. Esse mesmo. Muitos anos eu não vejo o Nelson. Eu falei assim: doutor Nelson, olha só. E se eu te perguntasse sobre um processo totalmente inverso ao que você falou ali? Em vez de ter um peeling para clarear, eu queria ter um peeling para escurecer. Aí ele, como é que é? Aí eu falei, deixa eu te explicar. Eu trabalho com laser e falei, um dos efeitos secundários do tipo de laser que eu trabalho são as acromias, as discromias. Começando com uma hipopigmentação, uma hipocromia, que pode acabar migrando para uma hipercromia, porque a pessoa não usa o protetor solar e assim vai. Se eu quisesse, nessas pequenas hipocromias, e às vezes se tornam acromias, né, gente? Vamos diferenciar. A hipocromia é um estado transitório, onde aquela área da pele está mais clara que ao redor. Uma acromia já é um estado quase que irreversível. Ali, você bateu tanto o laser, você agrediu tanto aqueles melanócitos, que ele já não consegue repovoar ali. Então, ele sai fora, ninguém meio que matou ali os melanócitos. Então, fica aquela mancha bem característica. E um bom micropigmentador com camuflagem até, de repente, dá jeito. Porque eu sempre falo, camuflar uma pequena mancha é diferente de camuflar uma olheira ou uma estria. O peso psicológico é muito diferente. O nível de satisfação e exigência é idem. Então, o Nelson chegou, mas o cara é muito rápido, sabe, no gatilho. Ele falou assim, eu lembro que ele estava tomando assim, a xicrinha de café enquanto eu falava, quando ele fez assim, ó, bergamota. Ele falou, talvez um peeling de bergamota. Eu falei, mas bergamota é tangerina, não é? Ele falou assim, pois é. Aí ele começou a falar ali muito rapidamente, mas eu sei que foram 5 minutos sensacionais com ele ali. E isso é uma coisa que às vezes pode ser positiva, mas claro, não é pegar agora uma tangerina, esfregar, macerar e esfregar ali, né? Não, no caso, gente, é assim, é o terpenoide que está presente nesse óleo essencial, que quando a gente fala óleo essencial, todo mundo já lembra daquele óleo, daquela gordura, né? Então, não, o que a gente chama de óleo essencial numa planta, né, ela está mais atrelada a uma parte, entre aspas, metabólica, hormonal dessa planta. Então, no caso dos cítricos, esse óleo essencial está na casca. E ele tem ali, por conceito, proteger frente a pragas. Então, ou seja, vai algum inseto, vai alguma mosca ali tentar depositar um ovo, ter uma larva para larva se alimentar, meteu a larva lá na bolsinha, já era. Então, tem muita gente que coloca cítricos junto com outras plantações para servir de controle de praga. Porém, o que é característico que se foi observado em pessoas que cultivam laranja, que cultivam cítricos, quando acabava espremendo uma ou outra na mão, em contato com aquele sol, por exemplo, em Araraquara, por exemplo, que é um sol para cada um, todo mundo começou a apresentar manchas na pele. Então, existem relatos disso desde a década de 70, 60, 70. E, no caso, a farmacologia começou a aplicar esses estudos em cima de acromias. Então, no caso, os portadores de vitiligo. E ali tiveram um certo sucesso. Então, o Nelson foi naquela teoria. Estou ali com aqueles lentigos solares, como a gente chama, ou as leucodermias, ou, no caso, provocado por um laser.
Então, a gente tem esse cítrico, então, ou seja, esse óleo essencial do cítrico, tá? Que é um terpenoide. Então, ele vai ter esse efeito frente à radiação ultravioleta, gerando uma redução. E aí, nesse processo inflamatório, ele estimula o melanócito a produzir melanina. A pele é imparcial, gente. Se ela se sentir agredida, e num nível de agressão muito mais que agudo, então, ou seja, super agudo, ela vai produzir melanina para defender o DNA do núcleo. Então, é esse nível que acaba sendo executado. Então, você pode ter desde um estresse gerando um trauma melânico, num laser, até um outro efeito de hiperpigmentação, que a gente pode ver em algumas situações de fototipo mais alto, que já é da defesa deles de um simples machucado já gerar uma hiperpigmentação. E uma forma sintética que a gente tem dentro da cosmetologia é isso. São esses cítricos. Só que não confunda esses óleos essenciais, por exemplo, com cítricos, pelo fato de você não poder, entre aspas, como está escrito ali no relato, não ingerir cítricos, não consumir cítricos 2 dias, até 2 dias pós-procedimento de lábio. Então, de longe está atrelado esse óleo essencial, a hiperpigmentação ou coisa do gênero, mas está associada ao quê? Ácido cítrico e ácido ascórbico, principalmente ácido cítrico, que acho que é o que você queria mencionar, André, que não tem a ver com a vitamina C, então é um outro assunto que o ácido cítrico, quer queira ou não, ele dificulta a fixação do teu procedimento. Então, essa é uma característica. Só respondendo ali ao que o pessoal falou sobre aquela questão da alergia, porque a boca é muito propensa a manifestar também não é uma pele comum, tá? Tem a ver com a mucosa também. E nesse caso, totalmente diferente. Não se deve, na minha opinião, se chegar um paciente com um histórico. Olha, tem uma foto aqui, que essa é pior ainda, sabe? E Tem essa mais? é um caso de uma aluna que chegou, por quê? A pessoa fez um procedimento totalmente num lugar... Foi na época da pandemia, muita gente estava atendendo em casa, em vez de consultório, Sim. né? Então não tinha muito aquela coisa da asepsia correta dos instrumentos e tal. Então, essa pessoa, por exemplo, que eu vou mostrar aqui, chegou, estava assim, olha, como é que você vai fazer laser assim? Né? Nossa, cara, não tem condições. Então, não tá com um inchaço enorme aqui. Então, nesse caso, a gente não pode brincar, não é, com a saúde da pessoa. Tem que realmente parar, tocar aquilo para um médico, para ele estabilizar esse processo alérgico, ali no caso praticamente infeccioso, né? Tava já com formação de crosta e tava com mau cheiro, uma série de coisas. A pessoa até para se alimentar estava tendo dificuldades. É dessas pessoas que faz o procedimento e, tipo, comigo não pega nada. Você orienta que não pode fazer isso, que não pode pegar sol na praia, mas eu vou botar um chapéu, vou ficar embaixo da barraca. E, às vezes, acontece esse tipo de coisa. Não pode mexer com laser quando o processo alérgico está na fase ativa, porque você pode provocar uma anafilaxia. Gente, é só vocês pensarem. Se o corpo está mandando essa mensagem, olha, isso aqui está me fazendo muito mal. Ele próprio está tentando expelir aquela tinta, né, de uma forma até transdérmica. Você vai entrar com laser para dissolver aquilo que está fazendo mal para cair na corrente sanguínea, aí pode dar um problema de uma anafilaxia. Não tem caso de óbito registrado, mas há indicações de que possa acontecer, né, dependendo da situação. Então, quando tiver processo alérgico, eu sempre falo para meus alunos, pode contar comigo, me chamar para ter uma orientação, mas não pega o laser. É diferente de uma pessoa que teve alergia. Você lembra, Vivian, que eu mostrava um caso de uma mulher da Bahia que tinha um pé que ela, durante 1 ano, conviveu com uma alergia, coçando quase que todos os dias, e a gente conseguiu trabalhar com laser porque ela já estava 1 ano com aquilo, convivendo com aquilo. E eu também estava trabalhando dentro de uma clínica. Eu também chamei o médico lá, o dono da clínica,
que era um dermatologista, para olhar, e ele falou assim, não, pode fazer, tem que fazer. Ou é isso, ou é raspagem cirúrgica. E eu vou estabilizar ela aqui. Então, entendeu? Ele foi tudo bem. Como eu ia na Bahia só cada 2 meses é um intervalo perfeito. Eu entrei com o laser, já estava fibrosado aquele pé dela, né? Eu não sei se tem aqui, eu acho que eu estou com a aula aberta. Se o pessoal tiver curiosidade, não estou com a aula aberta. Eu mostro isso. Eu sei que ela volta 2 meses depois, primeiro, sem coceira. Desde o primeiro dia do laser já não sentiu coceira, né? Como era no peito do pé, é uma área muito fácil de sujar, ela andava só de rasteirinha, então foi complicado. Mas ela estava feliz da vida porque já não coçava mais. Só que abaixou aquela hipertrofia, que em alguns pontos parecia até queloide já, abaixou, porque de certa forma o laser também, ele, por conta do calor, ajuda a regularizar aquele colágeno, não é? Uhum. Agora, tem um produtinho que na época eu usei, não tinha o SLAP na época, né? A placa de silicone lá da Vitamédica. Mas eu lembro do Contracto Bex. Sim. Eu ganhei, eu tinha uma paciente que representava o laboratório da Contracto Bex e ela me deu uma bolsa, tinha uns 50, 60 sachês de amostra grátis. E ela falou assim para mim, quando me deu, eu falei, nossa, Flávia, amanhã eu estou indo para Salvador, o pessoal lá precisa muito, que lá só tem, na Bahia tem muita coisa, eu acho até que tem aqui uma amostra, depois eu vou achar. E acho que eu tenho ainda que eu guardo, às vezes, quando eu ganho até hoje. Eu não me engano, eu não ele gosto tem... de mostrar, não, né? Mas é uma coisa que ainda é Se eu comercializada. não me engano, o princípio dele é colagenase. Aqui no Parajá é um gel, gel de silicone, né? Mas não Tá. Então ele é siliconado, então não entra a colagenase aí. Então ele faz aquele efeito de simular a continuidade de Quem pele. tivesse a placa de silicone naquela época, mas não tinha isso. Aí que eu fiz. Eu dei ácido sórbico, tem um monte de coisinha aqui. Alho cepa, extrato de sim. cepa, Tintura de alho. alatoim, metilparabeno, que está em inglês, Conservante. mas é mais ou menos isso. E aí o que acontece? Eu, contrariando o pedido daquela minha paciente, ela falou, não, dá para os clientes aqui de Niterói, porque minha área de atuação é aqui, as farmácias vendendo mais, eu pontuo. Eu nem sabia que funcionava assim, né? E aí ela me deu e eu levei aquilo, sem ela saber, eu levei tudo para Salvador. E aí essa paciente eu peguei, era para dar um para cada um, não, eu dei tudo para ela. Então ajudou, né? Mas é o que eu repito, hoje você tem recursos muito melhores, né? O SLAP não foi pensado só aquela placa de silicone, tem até aqui que inclusive tem um selo da European Laser School, porque foi testado por 2 anos lá. Essa placa de silicone não é só para a gente tentar fazer o método R20, que passou a ser o R0, não é só para tentar usar energias elevadas, não. Eu muitas vezes faço o laser e dou a placa de silicone para a pessoa ir para casa com ela, dormir com ela, tomar banho com ela. Que enquanto ela está em repouso, a placa de silicone está nutrindo, né, aquilo lá. Então, o processo alérgico dela foi fácil trabalhar porque já tinha 1 ano de alergia. Se ela tivesse com 1 semana, 1 mês, eu não mexia. Eu mandava para o médico primeiro para estabilizar aquilo e depois sim a gente trabalhar com laser. E você já teve algum caso? E detalhe, adivinha quais eram as cores? Eram multicoloridas. Mas tinha 2 cores lá onde as cicatrizes estavam bem altas. Vermelho e amarelo. Vermelho e amarelo. E olha, até os contornos em preto estavam altos quando eu peguei. E eu falei assim, eu nunca vi a pessoa ter alergia a óxido de ferro. Nunca vi. Depois a gente descobriu, porque na segunda sessão que ela veio, eu trouxe a irmã. E a irmã, dentro da sala, acabou comentando que ela tinha uma escova de cabelo que ela não usava para o cabelo, que ela comprou uma que parece um rolinho, que ela só usava para coçar o pé.
Aí ela começou a E implantar aí, o o que óxido de aconteceu? ferro De da tanto fazer escova. aquela fricção, ela gerou uma resposta generalizada. Acabou causando Acabou hipertrofia espalhando. em tudo. E o laser, quando foi aplicado, combinado, não é? Foi muito bom. Então, foi um caso dos que eu mais gosto. Tenho muita curiosidade dessa menina um dia me achar de novo e mostrar como é que está isso hoje. Sim. Olha, para você ter uma ideia, em termos de laser, André, eu tive experiência com profissionais que entraram em contato comigo. Eu, pessoalmente, não. Mas eu já tive contatos diretos com maquiagem. Então, olha, maquiagem que é algo extemporâneo. Então, ou seja, a pessoa tinha lá o batom, comprou o batom, usou. Quando estava no finzinho, ai, que engraçado, o lábio tá meio pegando, machucando. Aí a pessoa, né, deixa pra lá. Aí, na época, ela recebeu a indicação, coloca na geladeira. Isso é muito comum dentro do saque da cosmetovigilância, André. Assim, a alergia está te dando coceira? Põe na geladeira, porque você aplica ela gelada, você não vai manifestar a coceira. Não sei de onde veio isso, mas tudo bem. Aí, com isso, o que acabava acontecendo? Por estar frio, mas a hora que chegava na temperatura ambiente, na temperatura da pele, se manifestava. Então, eu já vi situações feias em relação à maquiagem, porém, pessoalmente, eu nunca vivenciei uma no laser. Porém, já me mandaram situações que, junto com o quadro alérgico, por conta da imunidade, o que a pessoa tinha de brinde? Herpes. Então, eu tinha que lidar com as duas situações. Estou falando de herpes também. Falei, não posso deixar de falar de lábio e não falar de herpes. Aí eu botei um vídeo. Porque, quer queira ou não, herpes acaba manifestando junto. Porque o teu sistema imunológico está um balaio de gato. Então, ou seja, é aquele vírus que está lá inativo, quietinho na tua terminação nervosa, aí teu sistema imunológico está em pane, o que ele faz? Se manifesta. Então, é muito recorrente numa manifestação alérgica você ter um quadro de herpes em conjunto. Sim. E isso também gera muita falsa leitura. Que o pessoal pensa que às vezes é herpes, porque tem uma característica descamativa, de coceira Sim. específica, formações daquelas pústulas também muito específicas. E olha, uma coisa até que a Fabrícia escreveu ali, gente, que é muito comum mesmo, e vou dar uma orientação que eu vejo muitas pessoas caindo em algumas ciladas do laser. Laser de baixa intensidade é fantástico, é maravilhoso. A fotobiomodulação hoje faz parte para mim. Eu fico muito feliz porque eu acho que eu fui o primeiro a fazer esse casamento. Eu apresentei um artigo científico na Assembleia de Moscou, lá da Ana Savina, em 2016, falando sobre o casamento, que eu sempre falava que o laser de baixa intensidade é o anjo da guarda do laser de alta. Se parar para pensar, é o mesmo. Só que em herpes não se deve aplicar laser nem do de alta, nem do de baixa intensidade quando a herpes está ativa, tá? Sim! E eu vou arranjar um jeito um dia aí de chamar um dentista para fazer, que trabalha com laser, para a gente falar sobre isso, tá? Mas fica essa dica, tá, gente? A herpes tem que fazer aquilo. Eu tenho um vídeo lá no meu Instagram, se vocês procurarem antes era IGTV, né? Tem uma aula gratuita lá de 5 minutos sobre herpes labial. Assistam lá que vocês vão gostar, tá? E vocês vão entender as dicas que dão. Ter herpes, paciente ter herpes, não é indicativo de não fazer uma despigmentação, tá, gente? Só orientar ela um dia antes da sessão, tomar o remedinho que ela já sabe qual é. No dia do laser, no dia seguinte já melhora, vai ajudar bastante. Olha só, minha equipe aqui deu uma sugestão para o sorteio, né? Que é o seguinte, deixa eu ver só se é isso aqui mesmo. Primeiro, eu queria que, gente, eu preciso que vocês mandem os aviãozinhos, porque não passamos
do número que a gente queria. Mas eu Hoje queria... o pessoal tá com síndrome de sexta-feira já. ver. Eu quero que passe de 100 para a gente fazer esse sorteio. E aí, o que a gente vai fazer? Enquanto isso, as pessoas ponham aí no comentário o nome, escrevam o seu nome. Eu sei que tem ali o perfil, mas escrevam, né? Olha, o Dr. Wagner Moreira, que está online, falou aqui uma coisa que ele até no meu vídeo eu cito. Um pré-procedimento excelente é administrar via oral L-lisina, 100 miligramas, mais complexo B. É uma coisa de venda livre, então é uma indicação tranquila. Fica aí a dica de um farmacêutico que conhece bem como isso. Exatamente, tá vendo? Nutricosméticos em ação. Profilático de herpes. Olha, do sorteio, vamos lá, gente. Então, vocês não estão botando já o nome, eu tô vendo. Mas vamos mandar esse aviãozinho aí, porque tem que passar aí, tá? Que aí vai chegar uma hora que eu vou tirar os comentários e a gente vai fazer o sorteio. Que tá a Drica e tá a Eveline também começando a anotar esses nomes para jogar lá no sorteador, tá bom? Olha, o Vivian, você, com relação aos seus cursos, é sempre bom dar um recado, mandar algum recado. Sim. Teremos o último ciclo de imersões em julho, onde no dia 31 teremos a parte da imersão aplicada à cosmetologia de reabilitação tissular. Então, o que eu chamo muito a atenção, André, é isso. Quando a gente faz a remoção no laser, é que a gente vê os estragos que a micropigmentação causou por não ter feito uma prescrição cosmética de forma correta. Então, ou seja, aí o laser limpa tudo que é pigmento da pele e resta aquela cicatriz normotrófica, que muita gente ainda confunde com tinta, com pigmento ali implantado. E o que você tem ali é um desgaste epidérmico associado ali ao atrito mecânico da agulha, seja ela na micropigmentação ou despigmentação. Então, eu abordo muito isso, como evitar e como tratar. Então, ou seja, é um mergulho que a gente faz com uma contribuição dentro da cosmetologia. Então, ou seja, a gente mostra alguns cenários dentro da cosmetologia, como elas podem melhorar o nosso resultado final frente às remoções, evitando essas cicatrizes que acabam aparecendo, que muita gente culpa o laser. Ah, ficou cicatriz por causa do laser. Não. Você tem a cicatriz daquele atrito mecânico lá do passado da agulha da micropigmentação ou da lâmina do temore. Então, eu também faço uma contribuição aqui com a cosmetologia. Então, dia 31 de julho, tá? Das 19 às 22 horas tem a minha imersão. Maiores informações é só entrar lá no meu Insta, tem meu telefone de contato lá do WhatsApp, só pedir informações que a gente conversa. Gente, eu duvido tá bom? que tenha gente aí na nossa live que ainda não tenha seguido você. Mas se por algum acaso alguém não seguiu, porque recebeu o aviãozinho aí de algum colega, já depois adiciona lá Vivian Borges Oficial. Olha, eu coloquei aí, fixado também o número de informações para os cursos aqui no Brasil. Quem quiser aí ir, tá? Nós já ainda não passamos ali, o pessoal está mandando aí as mensagens. Faltam 7. Eu queria dizer uma coisa, aproveitar, né? Eu muito inspirado em você, Vivian, que você também é uma inspiração para mim, é uma pessoa que eu gosto muito, a gente troca sempre muitas impressões, sempre estamos aí conseguindo fazer com que isso ajude a esclarecer as pessoas, né? E também atendendo a uns pedidos que sempre me fizeram, eu vou preparar uma imersão mais ou menos no mesmo formato, mas de física do laser. Só física do laser. Maravilha! Ou seja, que voltado para quem maravilha! trabalha já com laser, viu, gente? Para quem vai querer começar, é melhor não fazer essa imersão, porque vai sair pior do que entrou. Vai ser mais confuso do que já está. Exato. Mas o pessoal que já me conhece, o Rodrigo Artwork, ele falou comigo, acho que foi semana passada, no final de semana passada, e ele falou também, eu falei, vou fazer e tal, ele falou assim, já escrevo já. Então eu vou preparar, porque quem me conhece sabe que se é para fazer, eu quero fazer bem feito.
quem já fez curso comigo já sabe que um dos diferenciais das minhas formações é bater nessa tecla de ensinar sobre não é falar como funciona, mas dizer o porquê aquilo funciona daquele jeito, né? E de uma forma sem assustar, porque às vezes a física, a própria química, ela assusta e as pessoas às vezes deixam de ir à frente porque ficam com aquela sensação: isso é muito para mim, isso é muita areia para o meu caminhãozinho. Até por conta disso, não sei se o pessoal reparou na chamada da live de hoje, foi feita em cima da hora, né, gente? Foi. Foi muita correria essa semana. Eu já estou preparado para o evento do PMU Prime. Em seguida, tem outros eventos no Brasil. Vou ter o PMU Transforma, tem o do Micro Maranhão, tem o que acabou sendo o ano que vem dos vencedores em Recife. Tem muitos congressos no Brasil e fora. Então, eu estou numa loucura. E eu coloquei lá as cabecinhas de novo, a gente mudando de cor, a cabeça verde, uma coisa tudo quanto é cor. Também é psicodélica, até reparou na música. Em vez de botar lá um trance psicodélico, eu coloquei um clássico do rock nacional, que é uma música chamada Química, que a Vivian deve ter ouvido essa música a adolescência inteira dela. Muito! Né? Que é uma música que, apesar de parecer que diz que odeia física, que odeia química, né? Exatamente era para mandar uma mensagem subjetiva ali, né? Acho que a gente tem que vencer esses medos. Eu nunca imaginava que um dia na minha vida, eu que sempre na época do ensino, que vocês hoje chamam de ensino médio, na minha época era segundo grau, eu tinha pavor assim de química. Eu gostava de laboratório. Do laboratório eu adorava. Entendeu? Fazer aquelas experiências. Eu lembro de ter ganho um brinquedo que, olha, hoje em dia, quando que a Anvisa ia liberar ou Inmetro um brinquedo desse? Aquele laboratório químico infantil. Nossa, que tinha sangue do diabo. Lembra? Sangue do diabo. Fazia experiência. Vinha tubo de ensaio, vinha pipeta. Oh, Jesus. Tinha coisa lá que hoje é considerado cancerígeno. Não, hoje tem até aquele símbolo, né? Danger, né? Então, nossa! Então, quando que eu ia imaginar, né? Em física também, mas vamos combinar que era uma física newtoniana, uma física clássica, né? E quando eu comecei a vislumbrar a área de laser, não teve como fugir. Quando eu imaginaria que hoje eu transmito isso? Então, a minha imersão, vai ter um professor de física também convidado para ter participações. É um aluno que eu há muito tempo não vejo pelas lives aí, mas eu tenho carinho por ele porque a Vivian nem sabe dessa história. Durante a pandemia, quando começou a voltar um pouco, a Denise Paz era que organizava meus cursos, né? A Denise junto com a Adriana Borges, a Adri que até hoje está comigo aí. E a Janaína Campiol também me organizava os meus cursos, até hoje são parceiros, né? E tinha turma que estava agiando, porque às vezes Portugal, a Europa fechava fronteira, a gente não podia ir, era muito chato. E aí chegou uma hora que quando Portugal liberou a saída, tinha tanto aluno que eu falei assim, junta as duas turmas, e a gente precisou ter um saguão enorme, eu precisei dar aula com microfone, com 2 telões, e nós tínhamos lá, até que se falar o número, o pessoal pensa, acho que foram uns 50 ou 60 alunos, porque juntou 2 organizações, né? E todo mundo de máscara, aquela coisa ainda, né? E eu lembro que tinha um senhorzinho de idade, chegou cedo, sentou na primeira fila, assim, que era uma sala retangular, então ela não era profunda, ela era comprida. Eu andava para lá e para cá o tempo todo. E ele estava ali, aí o primeiro dia foi aquela história que eu pego muito física, né? E falo dessa parte, mostro as minhas animações, explico a questão do fóton, da cavidade óptica, falo de algumas leis
que são às vezes ignoradas, né? De Beer e Lambert, por exemplo, enfim, sem falar na lei, mostro e faço com que eles sintam a física. Aí quando terminou, eu fui guardar minhas coisinhas para o pessoal lanchar, ele chegou num canto, me chamou e falou assim: professor, meu nome é Meira e tal. Meira, o nome dele, que ele usa muito sobrenome. É professor Meira, será? A Érica já sacou, é o Meira. E ele falou assim: eu sou professor de física há 40 anos. Quando ele falou isso, eu já quase me borrei todo. Ai, meu Deus, socorro! Mas porque, assim, porque, por mais que a gente queira, né? Eu sou da biotecnologia, sou um biotecnólogo. Eu tive a física presente na minha profissão, mas eu tive que ir muito atrás dela, né? Na minha área, porque não tem como fugir. E eu acabei entrando pela fotônica, que é uma área específica da física, é a área específica da física que estuda o comportamento da luz. E quando ele chegou para mim e falou isso, eu falei, meu Deus. Aí ele falou assim, olha, eu queria muito dar aula do jeito que você dá para o secundário, porque ele é professor já acho, universitário, mas ele naquele momento ele dá aula e dá até hoje, que ele não consegue largar a sala de aula, a aula de física. Então eu me senti tão emocionado e lisonjeado quando ele falou aquilo, e o Meira, quem conhece e não conhece, eu vou tentar fazer. Eu já fiz uma live uma vez com ele. Ele é aquela pessoa que você dá vontade de parece aquele Papai Noel de shopping, sabe? Que você quer até sentar no colo e abraçar, porque ele é uma pessoa incrível, de uma honestidade ímpar, de um conhecimento fantástico, e deu uma palestra no Electric Inc., que eu não sei se foi o que você foi. O primeiro Electric Inc. do Rio, Electric Inc. Remove Inc. Primeiro Remove Inc. do Rio. Uhum. Né? Estava eu tinha lá. falado dele, indicado ele para Catherine Smith, e ela chamou e foi uma palestra incrível. Então eu quero, o Meira tem a participação na minha imersão, sim, e eu acho que vai ser uma coisa que vai engrandecer muito os alunos. E eu quero me inspirar também no exemplo. Você vê como é que a vida é uma corrente. Ontem a Eveline falou uma coisa que o pessoal nem reparou, mas eu fiquei muito sensibilizado. Ela falou o seguinte, que eu estava brincando, pô, seu Masterclass está tão barato para o que é, porque eu sei a aula que eu dei. E eu falei ontem para o pessoal, foi uma das melhores aulas de física que eu dei. E está em 15 minutos, uma coisa que normalmente eu levo uma hora, e está com muita dinâmica. Quem já assistiu aí, já comprou o curso dela, sabe. E ela falou assim, que ela decidiu colocar bem barato, porque ela não queria se sentir egoísta de ter criado um método e ficar guardando para ela. E esse método foi evidenciado. E ela fez isso, ela falou, muito inspirado na tua atitude, quando a gente falou do Slack, que era uma coisa para todos, né? E tal. E ela é uma das pessoas, junto com o James Olaya, o Johnny, que trabalha pela PMU News, que tem me estimulado a essa coisa do online. E eu decidi que eu vou fazer essa imersão e vou tentar fazer uma coisa também popular, porque eu acho que isso não vai desmerecer o meu trabalho. Como eu falei numa live aí, eu sei quanto custou cada livro que eu tenho na minha estante. Eu sei quanto custou o sacrifício de ter deixado um filhinho recém-nascido para ter que ir para a Tailândia, estudar e não ter acompanhado ali um momento de crescimento dele. Isso não tem preço. Eu sei do sacrifício que eu fiz e o conhecimento meu tem preço. Então, mas ainda assim, eu quero ainda acreditar no ser humano, eu quero entender que isso vai agregar mais. Eu acho até que eu já fiz a minha parcela para esse mercado, sabe, Vivi? Eu já poderia me aposentar se quisesse. Mas eu quero. Conhecimento é uma coisa que é quase que um vício, né? A gente quer passar, não quer guardar. Exatamente. Eu sempre... E isso foi algo que me deu um estalo, né? Em plena pandemia. Eu falei assim, gente, tanta gente ali parada,
né, querendo ter uma oportunidade de conhecimento, de fazer uma diferença, de sair dessa crise. E eu sempre acreditei que o conhecimento não gera concorrência. Então, é o que eu falo. Conhecimento tem o seu valor? Sim. O quanto eu investi? Sim. Mas aí é que tá. É o que a Eveline falou. É muito egoísta da minha parte, com todo esse conhecimento que eu tenho, pelo menos, não contribuir junto da área que eu gosto tanto, que é a micropigmentação. Tanto dessa área que eu gosto, que é a cosmetologia. Eu acho que é a missão de professor, não tem jeito, a gente sempre carrega isso conosco. Que Vivian, eu, no caso... Você está falando aí, e eu acabei citando o Augusto Ferreira, esse amigo que eu perdi ele, foi a primeira leva da pandemia, porque o Augusto, ele era, além de tudo, intensivista. Ele botava o uniforme dos bombeiros e entrava na ambulância, e o negócio dele era esse. Ele metia a mão no sangue mesmo, não dava às vezes tempo de pegar a luva. E era assim, o Augustão tinha 1,90 m e tal, eu falava assim, um negão forte, vivo, cheio de vida. O Augusto, ele tinha tanto conhecimento e ficava assim. E eu também me senti culpado disso. Eu falava, Augustão, vamos botar você para fazer um curso aqui, vou te trazer para Portugal. E não fazia. Aí você vê, a gente fica guardando muito conhecimento. Quando o homem lá de cima chama, não tem como pedir hora extra. Não então ele foi embora. E é uma pena que, se você estivesse... Olha, tem live dele, que na época do Facebook, eu custei muito para pagar. Tinha mensagens no WhatsApp dele, com a voz dele. Sabe essas conversas que eu e você tem? Sim. Gente, se vocês vissem um print de tela da minha conversa com a Vivian, são assim, 8, 9 áudios, ela também manda áudio para mim, mas são verdadeiras podcasts para me ouvir depois jantando e assimilando. Eu e o Augusto tinha muito isso. E eu levei muito tempo, quando mudei de celular, para pagar aquilo ou não. E eu tive que desprender, assim, para deixar ele seguir o caminho dele. Mas eu fico pensando, como eu devia ter insistido para ele... Porra, Augustão, vai falar para essa galera logo sobre esse laser de baixa, porque você vai ficar guardando isso para você. E acabou que o homem se foi e agora não dá mais. E o conhecimento, a bagagem acabou indo. Então, Deus me livre, eu sempre peço, eu já cheguei na metade, né? Eu estou com meus 52, espero que Deus me dê o dobro ainda aí, com Amém. Saúde mental e física, para poder fazer, porque eu sinto que eu ainda tenho tanto para dar, tanto que às vezes parece que está aqui para botar para fora. Eu me tremo todo quando eu subo num palco. Até hoje, é os piores 5 minutos da minha vida. A vontade que eu tenho de abrir um buraco. Eu já tive diarreia. Assim, quando acabou uma crise de diarreia. Assim, que é uma catarse, né? O intestino é o nosso segundo cérebro, né? A gente fala, a cabeça é o mandante, mas é o intestino que bate o martelo. Não tem conversa. Assim, eu me entrego muito mesmo. E às vezes eu gosto que isso sirva de inspiração. Eu acho que quem está aí assistindo tem a pretensão de ensinar alguém, tem que botar a visão comercial em segundo plano. E se for para entrar, porque eu já dei muita aula para 2, 3 pessoas só quando eu comecei, mas eu dou o mesmo calor que eu dou hoje para 100 pessoas. Isso é fato, isso eu nunca perco. Então é assim, nunca deixei de dar os meus cursos, mas também, ao mesmo tempo, eu quero que as pessoas que não têm condições de pagar o meu curso, de ter informação, de ter acesso. Então, dessa forma, eu tento fazer num valor que para muitos é muito e para alguns é acessível, para atender essa demanda, porque, gente, eu não me conformo de ter uma área tão bonita, tão merecedora de estar ali agregando autoestima, resgatando essa autoestima, de ser feita à toa, de ser feita no achismo. Então, eu, com esse papel dentro da área acadêmica, e é isso que eu sempre carrego comigo, sempre lá do técnico do Senac, quando eu comecei como professora aos 19 anos.
estava no meu segundo ano de faculdade. Eles me ensinaram, a partir do momento que eu falei assim, o que eu gostaria de aprender hoje. Então, como tal, o meu desafio era trazer aquela química de Linus Pauling, 1S2, Sim. 2S2, né? Do cotidiano. E é isso que eu busco na micropigmentação, é pegar aquele frasco de tinta, mostrar para as pessoas, falar assim, olha, essa glicerina, qual é o papel ali dentro da tua pele? Esse pigmento, como é que ele interage com a sua pele? Então, ou seja, é uma química que deixa de ser chata, igual aquela Sim. professora do Snoopy, e tornar algo agregável. Então, ou seja, eu faço muita gente se apaixonar pela química, e tanto que na época do Senac, hoje em dia, eu tenho profissionais da área da estética que hoje em dia são mestres em cosmetologia, que fizeram faculdade de química, de tanto que eu fiz eles se apaixonarem por um outro lado da química, igual no teu caso, André, que você puxa pela física. Então, ou seja, a gente quebra aquele mito, né, que eu costumo brincar, que eu sempre tive dificuldade com espelhos. Então, eu ficava côncavo, convexo. Então, era a única forma. Então, ou seja, eu sempre fazia a realidade, tipo, eu não vou aprender física. Opa, tô com um côncavo. E aí começava a absorver. Então, é isso que está faltando. Então, é esse feeling que a gente fala, de se colocar no lugar do aluno e se colocar na condição econômica também desse aluno que tem essa gana de aprender. Então, é disso que veio meus estalos das imersões e não me arrependo nem um pouco. Então, me dê saúde, me dê mentalidade para continuar. Certo. É isso que eu Olha, falo. Vivian, eu tô aqui, olha, já que a Drica me mandou pelo WhatsApp aqui, que está aberto no meu computador, eles anotaram os nomes ali, tá? E nós temos aqui já 47 nomes, pessoas que colocaram o nome ali. Então, agora, a partir de agora, a gente não precisa botar mais o nome, não, viu, gente? Que a Drica foi anotando e me mandou agora por aqui. E eu vou pedir, daqui a pouco, você que vai me ajudar com isso aí. Mas eu queria só dizer uma coisa para o pessoal. Quem, até ficar pronta essa minha imersão, e eu acho que esse ano não fica ainda, eu quero fazer bem feito, eu acho que eu vou lançar isso ou em dezembro ou em janeiro, tá? Mas eu vou fazer o anúncio, eu vou fazer uma não inscrição, uma pré-reserva. Ninguém vai pagar nada, não. É botar nome na lista para que eu possa promocionar isso para as pessoas. Agora, até lá, eu vou dar uma dica. A aula que eu participei, o curso da Eveline, a Eveline Ramos, o Orange Expel, que está lá na plataforma Hotmart, eu acho que está no link do Instagram dela, tá? Eu vou até fixar aqui o Instagram dela para o pessoal. Ela pôs o enderecinho aqui, ó. É só tá até anexar. ali, é Eveline, ó, Ramos. Tá ali como orangeexpil.com. Tá ali. Acho que já entra na página do Hotmart. Só que eu vou afixar esse comentário. Pronto. Lá tem um link para quem quer esse curso, né? E esse curso dela está muito bom mesmo. Está recebendo muitos elogios. Tem uma aula minha e também tem uma aula até do Dr. Wagner Moresco, onde ele enquanto eu faço a fundamentação científica do método dela, no que concerne a laser, o Wagner Moresco faz com relação ao ativo usado na microagulhamento. A minha aula tem 15 minutos, se eu não me engano, ou 16 minutos. E, assim, tá bárbaro, gente. Foi realmente, eu falo, é a melhor aula que eu dei de física para laser ali. Claro, por quê? Porque está em estúdio, eu pude botar aqui, enquanto eu falo, animações gráficas ali, filmes, consegui filmar o comprimento de ondas 562 com lentes especiais, sem danificar equipamento. Então, fica a dica, porque vale, eu acho que tem gente aí que está na nossa live, assistiu já ao curso e fez elogios, mandaram direct para mim falando que adorou, não desmerecendo, claro, o curso todo o mérito é dela, mas que eu fiquei muito feliz de ter dado o meu contributo. A minha é a aula 4 e é muito legal vocês verem que vai servir para outras coisas. Então fica essa dica.
o curso está super barato, é parcelado sem juros lá. Eu sei que 2 procedimentos de laser paga esse curso, né? Então, o John Removal, eu acho que ela mandou hoje um print para mim. John, você, o Rodrigo. Aliás, eu tenho reparado isso, o nível de perguntas hoje das pessoas que estão aí Mudou no mercado são muito totalmente. bons, né? Eu sei Mudou que tem totalmente. muita gente no mercado, e claro, quanto mais tiver, sempre vai ter aumento também de intercorrência, mas eu sinto que o nível de pessoas que perdem o tempo, entre aspas, de assistir uma live, fazem comentários muito bons, pertinentes, não é aquela coisa egoísta para saber do meu caso, eu sinto isso em sala de aula. Então agora vamos chegar logo, parar com essa enrolação e eu vou pegar aqui a lista e vou mostrar depois até a lista aqui para o pessoal, mandar aqui, ver se está aqui. Vamos lá. Olha, temos aqui 47 nomes, tá? Ó, todos marcados aqui. Uhum. E eu quero que a Vivian fale aleatório. Isso é para sortear uma bolsa de 100% para o meu seminário, viu, gente? E a Responsabilidade. tem 3 masterclasses avançadas. A pessoa vai escolher um, tá? Pode escolher ou o eyeliner, ou o laser lips, ou o Orange Expel, que vai ser a versão presencial do curso da Eveline, que é as soluções para o laranja. Fica livre a escolha. Quem ganhar não pode transferir, tá? Quem ganhar, se estiver aí, tem que estar presente na live, fala. E se puder, porque vai ser em São Paulo no dia 3 de agosto agora, gente, semana que vem. Tá bom? Espera aí que apagou aqui a memória. É a minha Então, missão, vamos lá. que responsabilidade. Eu quero que você fale agora. Eu vou rufar aqui os tambores. Deixa eu rufar os tambores. Você vai falar um número aí de 1 a 47. 24. Vai cá, daqui para mim. 24. Ó, vou ler aqui. Aline Freitas de Abreu. Parabéns. Aline tá aí? Aline tá aí, gente? Vamos ver se ela tá aí. Vamos lá. Parei até o carro. Aline, se manifeste. Cadê? Vamos ver se não. Aline, vê se quero tá aí. eu quero ele. Aline de Freitas. Ó, o Rodrigo voltou rapidinho, né? Por causa do sorteio. Vamos lá. Ó, vou ter que sortear. Vamos para outra. Novo, hein, gente? Vamos lá. Cadê a Aline? Não tá, né? Não tá presente a Aline. Não, ela não se manifestou. Quero 17. 17. Pô, não. Rodrigo Artwork. Mas olha só! Ó, Aline, por acaso, é essa Aline de sobrancelha de Manaus? Cadê? Porque eu só agora só assim, meu Deus, aqui eu acho que entrou com atraso. Ai! Não faz mal. Eu vou liberar para a Aline e para o Rodrigo, que o Rodrigo ganhou também. Então, André, assim. Vamos aproveitar essa lista e vou sortear um número aí para a imersão de segunda-feira. Um nome. Opa, depois entre em contato comigo. Então vamos lá. É de 1 a... Um pouquinho, calma. Quando eu fizer aqui que eu vou... Olha, Aline, eu tô vendo que tu é de Manaus, viu? Depois você entra em contato com aquele número fixado lá no meu Instagram, para que a Drica deve estar aí, vai chamar você, né? E o Rodrigo também para explicar. Então vamos lá, Vivian, escolhe aí um número. É de 1 a 47? 47. 5. Érica Santos. Érica, entra em contato comigo, tá? Para eu te inscrever na imersão de segunda-feira. Tá bom?
Bom, então a Érica, bom, se estiver ouvindo aí, vai A entrar em Érica contato com a Vi. está? Vamos ver se ela tá. Érica? Pelo visto, não. É. Então vamos sortear mais um. Érica? Mas aí que tá. É porque às vezes dá delay lá para Ah, eles. entendi. Então a gente espera a Érica entrar em contato, tá bom? Isso. Se ela não. Ali, olha, ela tava aí sim, vi meu nominho aí. Bom, Érica, você entra em contato com a Vivian, tá? Tá bom? Para dar tudo certo. E, gente, quem não foi, né, semana que vem não vai ter live, porque eu vou estar no meu congresso no dia 30 de julho, que é domingo agora, às 9h50, eu vou estar palestrando sobre laser lips lá no PMU Prime Brasil. Já falei, pessoal, dá um pulo lá, quem for de São Paulo. Eu vou depois pacificar ali pelos stands da Vitamédica, né? Vão ter vários colegas aí de laser fazendo um workshop lá na Vitamédica. E na terça-feira, dia 2, começa o meu Masterclass iniciante. Quem quiser informações, eu deixei o número aquela hora ali. Também pode entrar em contato com a Eveline, que ela também é da coordenação. E tem o meu seminário no dia 3 de agosto, tá, gente? 3 de agosto, quarta-feira, que é para quem já trabalha com laser. Então, você não precisa fazer o seminário inteiro, às vezes você pode escolher um masterclass só. Eu já fiz o eyeliner, mas eu estou interessado no lips ou no orange. Então, você vai pagar proporcional só, tá bom? E é com certificado lá de Portugal, né? Da WB Training Center. Acho que isso é sempre bom, que sempre agrega aí no marketing. Mas não tenho certeza. Né? Não só isso, né? Ter um reconhecimento de um certificado europeu também abre muitas portas, não só no Brasil, mas no mundo. Né? Então, vale também o peso da responsabilidade. Gente, olha, essa live não vai ficar gravada, mas quem está lá no grupo que eu tinha criado, eu acho que esse link do grupo está na minha bio. Né? Pode entrar lá, porque a gente sempre depois baixa a live para o pessoal de lá, para privilegiar o pessoal que está no grupo, tá bom? Vou dar boa noite para todo mundo, obrigado aí pela participação de todos, tá? E nos vemos em breve. Obrigado, Vivian, mais uma vez. Beijo, gente. Não a semana que vem, mas na outra voltamos, sim, tá bom? No ritmo. Obrigado. Gente, obrigada, André, como sempre. Tchau, tchau.